Peguem a palavra de Deus e abram no livro de Salmos, Salmo 23, versículo 1. O título está escrito assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Veja o versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que Davi está dizendo? Unges a minha cabeça com óleo. E por quê? Ungir a cabeça da ovelha. Qual que é a intenção? Qual que é a finalidade? Nós vamos aprender isso na palavra. Você quer aprender essa revelação de Deus para você? Então vou reler mais uma vez o versículo 5. E você que crê nessa palavra, vai repetir comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Preparas. Está muito fraco. Mais alto. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Quantos creem no poder da unção? Você crê no poder da unção, do azeite, do óleo consagrado? Quantos creem nisso? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, abra a sua boca, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra a boca e vai glorificando o nome dEle, porque Ele vai te ungir nesta manhã. Diga isso para Ele: Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e venha com Ele, com Paráclitos, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra, com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Diga obrigado, Senhora. Tome o seu assento. Preste atenção nesse texto, nessa ministração, nessa pregação de hoje. O versículo 5 é muito importante nós frisar isto, porque chama atenção para a unção sobre a cabeça. E o porquê desta unção? Há uma revelação muito forte nesse texto, e como eu disse, muitas pessoas leiam o texto, ou o Salmo 23, e frisam apenas no primeiro versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muito bom, muito legal. Tem até em carros, adesivos, em camisetas, em placas. Mas qual é o significado desse texto? E o porquê que Davi, que escreveu o Salmo 23, e Davi sabia muito bem o que era ser pastor, porque Davi, antes de tornar-se rei, ele era um pastor de ovelhas.
ovelhas, animal, sentido literal da história. O rei Saul, né, quando Davi chegou diante dele, e ele ia para a guerra, o rei Saul disse para Davi: Davi, você é pequeno, você é menino, você não pode ir contra Golias, porque Golias é um homem muito alto e ele guerreia desde a sua mocidade, ou seja, desde a infância que Golias vem aprendendo a lutar, ele guerreia desde a sua juventude. Isto prova que Golias tinha experiência em guerra, coisa que Davi não tinha, porque Davi nunca enfrentou uma guerra. E aí o Saul fala sobre isto, né? Mostrando que se Golias chegou até onde havia chegado lá para enfrentar o exército de Israel, prova de que todas as guerras os filisteus ganharam até ali. Até ali. Até aquele momento os filisteus só ganhavam as guerras, porque o seu herói não havia morrido. E qual era o herói dos filisteus? Golias. Então, se ele está vivo é porque o filisteu, ou a nação filisteia, vem ganhando as guerras, é simples. E aí, o Davi, que não era rei, não era guerreiro, não havia lutado ainda no exército de Israel, ele vai dizer o seguinte para Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Então, Davi, antes de se tornar aqui, nessa história, uma ovelha, ele já foi pastor também. Davi foi pastor. Então, por conta disso, ele sabia muito bem o que era pastorear. Davi tinha experiência de pastoreio. Ele sabia cuidar das suas ovelhas. E não é à toa que ele coloca esses Salmos 23 de uma forma, entre aspas, figurativa, mas na verdade tem uma grande revelação nesse Salmo 23. E é aqui, Davi não se apresenta como pastor. Davi também não se apresenta como rei de Israel. Ele se apresenta como ovelha. Ovelha de quem? Do Senhor. E quem é o Senhor? Jesus. O Senhor é Jesus. Jesus, ele disse em João que ele é o bom pastor. E ele dá a sua vida pelas ovelhas. E lá, em 1ª carta de Pedro, também diz que Jesus não é apenas um pastor. Jesus é o sumo pastor. A palavra sumo quer dizer superior aos demais pastores. Então Jesus não é qualquer um pastor. Jesus é o primeiro pastor. É o principal pastor. É o mais importante dos pastores, é o presidente dos pastores. Então, quando a palavra se refere a sumo, é superior aos demais. E Davi se coloca diante do Senhor Jesus como ovelha. E ele traz aqui o cuidado que um pastor tem com as suas ovelhas. Por exemplo, no versículo 2, ele diz: deitar-me faz em verdes pastos. A ovelha tem que estar em um campo que tem alimento. A ovelha tem que ser bem tratada, bem alimentada. E Davi está dizendo: esse meu pastor me leva a lugares bons. Esse meu pastor me leva a comer capim, ervas boas. Este meu pastor me leva não somente a isto, mas a águas tranquilas, águas limpas, para que eu possa ali beber e comer daquele pasto. E no versículo 3 ele diz: refrigera a minha alma. Isto prova que o pastor cuida da alma, que é os meios espirituais que uma pessoa possui. Um salvo possui alma, um salvo possui espírito, um salvo possui corpo. E o pastor cuida das necessidades da alma de uma ovelha. Esse é o trabalho do pastor. Então Davi está dizendo: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ou seja, guie pelo caminho correto, o caminho certo, o caminho honesto. Davi está dizendo isto. Por que ele disse isto? Porque geralmente, vamos supor que há um pastor que tem 100 ovelhas no seu rebanho,
E não é fácil você guiar 100 ovelhas. E geralmente uma ovelha se extravia do caminho. Ela sai do meio do bando. E a ovelha não enxerga após 8, 10 metros. A ovelha tem dificuldade de enxergar longe. Então por isso que o pastor tem que ir na frente, guiando as suas ovelhas. A ovelha é um animal dócil, um animal simples, um animal humilde, que não tem defesa, não reage à sua presa, à fera, né? Ao seu predador. A ovelha não reage quando vê um predador, ela não sabe se defender, ela necessita do pastor para defender a ovelha. Se não tiver pastor, a ovelha se torna uma presa fácil. Então o pastor tem que estar guiando a ovelha no caminho correto. E às vezes a ovelha se extraviava do caminho. Ela não seguia o pastor porque ela não enxergava muito distante. Aí ela entrava no vale da sombra da morte. Por ela não ter um guia, um instrutor, um ensinador, ou seja, uma pessoa que pudesse conduzir a ovelha, ela se extraviava e ia para o lugar de perigo. Precipícios, águas profundas, rochas, vales, e a qualquer momento ela poderia cair e morrer. Então o pastor tinha que ficar atento. Por isso que Davi fala no versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu enfrentasse lugares de perigos de morte, como as ovelhas enfrentavam esses perigos. As ovelhas, quando se extraviavam do rebanho, elas se tornavam uma presa fácil, poderia cair e morrer. Então o pastor tinha que ficar atento. Por isso que diz: não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que o pastor conduz? Diga vara. Vara. O que o pastor conduz? Diga cajado. Essas são as duas armas do pastor. São as duas ferramentas que ele conduzia. Pastor, mas o que é vara, o que é cajado? Vai estar aí a imagem do que é vara e do que é cajado. E tem um dito popular que não há concordância com esse dito popular. Em muitas igrejas pentecostais e não pentecostais, que se tornou um ditado entre os cristãos. E você já deve ter ouvido: hoje o pastor desceu o cajado. Quem já ouviu essa frase, levante a mão. É impossível não ouvir, não é? Hoje o pastor desceu o cajado. Não, o cajado não se desce. Cajado não é para bater em ovelha. Não. O cajado é essa curvinha aqui, ó. Tá vendo? Essa curvinha do cajado é para pegar a ovelha que se extravia do caminho. De repente a ovelha sai do rebanho, ela está indo para um lugar de perigo de morte, um precipício, um barranco, né? um lago profundo, um vale, indo à direção a bestas feras. O pastor com o cajado, ele pegava na perninha da ovelha e puxava a ovelha novamente para dentro do rebanho, e assim conduzia a ovelha até as águas tranquilas, ao verde pasto, a proteção, a segurança. Então o pastor com o cajadinho, tá vendo? Aquela curvinha, pegava o bracinho da ovelha, a perninha da ovelha, né? Pegava o peito da ovelha, ou a cabeça, o pescoço da ovelha, carinhosamente, não desceu o cajado. Vem aqui, ovelha rebelde, pá! Não. Entra para o caminho, ovelha, pá! Não. Cajado não servia para isso, não serve para isso. Então ele trazia de volta para o rebanho. Mas além do cajado, o que o pastor tinha? Diga a vara. E para que a vara, pastor? Era uma forma de se proteger e também de defender a sua ovelha. Se algum bicho feroz viesse contra o pastor, ele com aquela vara ele se defendia. Ou se viesse alguma besta fera contra alguma das suas ovelhas, ele com a vara ele repudiava. Ele defendia o seu rebanho do lobo, de um bicho feroz. Então observa, as duas ferramentas do pastor têm significado. Geralmente a vara, ela chega em torno de 1 metro de comprimento. 1 metro.
Só que o cajado já é mais longe, já vai mais longe. O cajado chega a 3 metros de comprimento. Por que o cajado é maior? Porque a ovelha de repente está lá no abismo. A só não consegue descer lá. Então com o cajado ele conseguia erguer aquela ovelhinha e trazer de volta para o pasto. Então o cajado sempre é maior do que a vara. E olha o que Davi está dizendo, hein? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Agora preste atenção na revelação desse versículo 5. Eu quero que você atente para isto. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O Davi, ele está como ovelha aqui, né? Não como pastor, como ovelha. E como eu disse, há uma grande revelação nesse texto. E ovelhas somos nós do Senhor, viu? Nós somos as ovelhas do pasto do Senhor. O Salmos 100, o verso 3, eu quero que você leia comigo e aprenda o que você é do Senhor. Você é ovelha, você é povo de Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, e não nós, que nos fez o quê? Povo seu, e ovelhas do seu pasto. Então quem te escolheu, quem te chamou para fazer você povo dele e ovelha dele, foi o Senhor Jesus. Pode aplaudir. O Senhor Jesus te chamou, te escolheu para ser povo dele e ovelha do seu pasto. Não é à toa que João fala sobre isto, lá no capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades, dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Quem que te escolheu? O Senhor. Quem te escolheu? O Senhor. Para ser o quê? Povo dele e ovelha do seu pasto. Por isso que Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Agora vem cá. Nesse texto que nós estamos lendo, o Salmo 23, e no versículo 5, há uma revelação. Se Davi está sendo ovelha nessa história, Davi é ovelha aqui nessa história. Ele não é pastor, mesmo ele sendo uma pessoa que já pastoreou e tornou-se rei de Israel, e ele sabe muito bem o que é pastorear. Mas ele se coloca diante do Senhor Jesus como ovelha do seu pasto. E ele pede para que o Senhor Jesus unja a sua cabeça com óleo. Aí fica a pergunta: por que Davi disse isso? Qual o sentido? Qual a finalidade de um pastor ungir a cabeça de uma ovelha? Para quê? Se ele é ovelha, para que ungir a cabeça com óleo de uma ovelha? Nós precisamos entender a história, o contexto histórico da história. E eu vou falar para você. Certa vez, um pastor de rebanho, de animal, ele estava no campo, cuidando das suas ovelhas, como sempre fazia. Dava água, levava a ovelha a um campo verdejante, ao pasto, cuidava da ovelha com carinho, com amor, com atenção. E o pastor sempre fazia aquilo diariamente. Todos os dias estava ali com o seu rebanho, cuidando das suas ovelhas, até que percebeu que uma delas estava com a cabeça ferida, aberta e sangrando.
e caída no pasto. E ele viu moscas que estavam rodeando a sua cabeça. E aquela ovelha, ela teve a morte cerebral. Ela morreu. E o pastor ficou impressionado com aquilo, porque ele nunca tinha visto aquilo. Impressionante, né? Uma ovelha caída no meio do seu pasto, com a cabeça aberta, ferimentos gravíssimos, sangramento, e ela morta. Será que foi uma besta fera que entrou no campo sem o pastor perceber e arrebatou uma ovelha? Será que algum bicho rasgou a cabeça da ovelha? O que teria levado essa ovelha à morte? O pastor ficou tentando arrumar uma forma de descobrir aquela situação. Até que ele percebeu que moscas entravam em suas narinas, entravam pelos seus ouvidos, e entravam pelos olhos, e entravam e subiam até a cabeça da ovelha, e entravam no cérebro delas, e comiam a carne. Começava a comer o cérebro da ovelha, e aquilo irritava, agitava muito a ovelha. Então imagine a ovelha com aquela irritação na cabeça, uma dor de cabeça muito forte. Você, quando está assim, você toma um remédio, né? Quando algo te acontece, alguma enfermidade, você toma um remedinho. Se é uma coisa mais grave, você vai no médico, o médico faz uma radiografia, faz um exame detalhado, né? E aí descobre qual é a razão daquela enfermidade na sua cabeça, qual é a origem daquilo, por que está te trazendo tanta dor, irritação, incômodo. Mas a ovelha, como que a ovelha vai descobrir? Como que a ovelha vai achar um jeito de expelir a mosca que está dentro da sua cabeça? Não há possibilidade nenhuma. Então isso incomodava, agitava muito a ovelha, irritava ela, que ela achava uma forma de tentar se defender, batendo a sua cabeça contra a rocha. E cada vez mais que aquilo agitava, irritava a cabeça da ovelha, ela batia contra a rocha, até abrir um ferimento profundo, e a ovelha ter morte cerebral. Essa era a razão. Aí o pastor, ao descobrir isso, sabendo a razão daquela enfermidade, o motivo que levou essa ovelha até a morte, agora tinha que arrumar um jeito de proteger a sua ovelha. E de que forma? Colocar algodões no nariz, nas narinas da ovelha, para que a ovelha não entre? Vai respirar como? Colocar algodões nos ouvidos das ovelhas? Vai tapar os olhos como? Ele precisava de algo que pudesse trazer segurança para as suas ovelhas. Então, ele percebeu que muitas moscas não pousavam em azeite. O azeite era uma espécie de repelente para as ovelhas. A mosca, ela fugia, as moscas fugiam do azeite, né? O azeite afugentava as moscas. Pastor, percebendo que o óleo era uma blindagem, uma espécie de repelente, e que as moscas saíam quando viam aquilo, então o pastor pegou o óleo, o azeite, e começou a ungir a cabeça das suas ovelhas. Começou a ungir a cabeça das suas ovelhas. E o que isso aconteceu? Trouxe segurança, proteção, blindagem das moscas. As moscas, ao perceber que todo o rebanho estava ungido, elas fugiram e não voltaram mais. Está pegando a revelação do azeite sobre a cabeça da ovelha? Pastor, que interessante. Pois é.
Então o azeite foi a solução do problema. E o que isto significa no contexto espiritual? Porque a palavra de Deus tem que ser introduzida no contexto espiritual. Não podemos ler apenas a palavra de Deus como o livro de um autor de biografia. Não. A palavra de Deus contém revelações importantíssimas. E esta é uma revelação para você. O que significa, pastor? As moscas, o óleo. Na simbologia no mundo espiritual, as moscas significam demônios, espíritos malignos. E eu vou te mostrar isso. Espíritos malignos, demônios, são as moscas. E o próprio Senhor Jesus, quando ele expulsou um demônio de uma pessoa cega e muda, você vai ouvir e vai ver o que aconteceu. Vamos ler? Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 24. Jesus expulsou o demônio. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. Observa, ele era o quê? Endemoniado. O demônio deixou esse homem cego e mudo. Não é que ele nasceu mudo, não é que ele nasceu cego, não. O demônio deixou ele dessa forma. Só que Jesus expulsou o demônio, de tal modo o curou, que o cego e o mudo falava e via. Olha o versículo seguinte: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Ou seja, não é o filho de Davi, não é que é filho de Davi como Salomão, é que é da geração, da linhagem de Davi. Mas ele não é filho de Davi. Jesus não é filho do rei Davi. Jesus é filho de Deus. Viu? Filho de Deus. Mas é um texto que diz, né, que Davi, Jesus veio da linhagem dele. Mas os fariseus, ouvindo isso, os religiosos que não gostavam de Jesus, ouvindo isso, diziam: este Jesus não expulsa os demônios, senão por quem? Beelzebum, príncipe dos demônios. Anote a palavra aí, Beelzebum. Ele é o quê? Príncipe dos demônios. Você sabe o que é Beelzebum? A origem desta palavra é hebraica. E tem junção de duas palavras. São dois termos unidos. É mais ou menos quando a gente ouve Betel. A palavra de Deus fala sobre Betel. O que é Betel? Junção de duas palavras. Bet quer dizer casa e El quer dizer Deus. Então quando se junta as duas palavras, se torna casa de Deus. Beelzebum, junção de duas palavras. Baal-zebub. Baal-zebub. A palavra Baal quer dizer Senhor. E a palavra Zebub, moscas. Então, Beelzebum, ele é o príncipe das moscas, ou seja, o senhor das moscas. O que chamaram Jesus? Beelzebum, príncipe dos demônios. Moscas são demônios. No contexto espiritual. Isso é para se admirar mais. Na demologia, que é um estudo sobre demônios, sabe quem é o Beelzebum? Não sabe, né? Ele é um dos 7 príncipes do inferno. Sabia disso? O Beelzebum é um dos 7 príncipes do inferno. Ele era adorado pelos filisteus. Os filisteus tinham como Deus. E eu quero colocar 2 imagens do Beelzebum para você ver. Será que ele é bonito? Já viu o demônio bonito? Olha lá. Esse é o Beelzebum. Cabeça de bode, a estrela do inferno lá.
apontando 3 dedos para cima, 2 dedos para baixo. Tem algumas imagens que mostram até crianças ao lado de Belzebum. Criança, menino, menina, porque é significado de sacrifício de criança, de humano. Mostra mais outra imagem, a colorida. Olha o Belzebum. Olha lá. Foi este aí, ó, que Jesus foi chamado dele. Chamaram Jesus desse homem aí, desse demônio, né? Desse Deus dos filisteus, de Belzebum. Esse é o Belzebum, senhor das moscas, príncipes dos demônios. E o que isso nos ensina? O que essa história nos remete? Nos traz como lição. Isso nos mostra como Satanás trabalha na vida das pessoas, principalmente na mente delas. Onde que as moscas entravam? No cérebro, na mente da pessoa. E mente vazia, já diz o ditado, oficina do diabo. Então, Satanás trabalha nos pensamentos negativos das pessoas. É ele que coloca desejos de morte. A pessoa todo o tempo tem desejo de suicídio. Ela quer tirar sua vida. Por que você vê pessoas morrendo? Pessoas matando. Pessoas se matando. Qual foi o fim? Qual foi a origem? Por que chegou até esse ponto? O que Jesus disse? Que o ladrão veio para quê? Matar. Então, os pensamentos negativos que esta pessoa vem tendo, o leva a isso. Leva ela à morte, leva ela à culpa, leva ela a remorso, leva ela aos desejos de roubar. Vou roubar. De matar, né? De se drogar, de se prostituir, de destruir sua família, de se viciar. Tudo isso são os desejos pecaminosos, pensamentos negativos. E por que razão? Porque o Belzebum entrou na mente delas. Entrou e conseguiu corromper os seus pensamentos. E eu digo mais, viu? O diabo, preste atenção nisso. Se tem uma virtude que o diabo tem, pastor, mas o senhor está elogiando? Espera. Se tem uma virtude que o diabo tem, e que muitos cristãos faltam essa virtude, sabe qual é? A perseverança. O diabo não desiste do seu objetivo, não desiste do seu foco. Ele pode até não ganhar a guerra, mas ele enfrenta. Viu? O diabo, uma coisa que ele não tem é medo. Ele não tem medo de ninguém. Pastor, não tem medo de ninguém. Lá no céu, quem que ele enfrentou? Deus. O que houve no céu? Uma batalha espiritual. Em Apocalipse capítulo 12 fala sobre isto. Versículo 7. E houve batalha no céu. O diabo e os seus anjos guerrearam contra Miguel e os seus anjos. Ele perdeu a batalha, mas ele enfrentou. Ele é tipo daquela pessoa que sabe que não vai ganhar, mas enfrenta. É tipo daquele clube de futebol pequeno, de jogadores simples, que chega numa final e sabe que vai pegar um grande time de seleção. Ele pode não ganhar, mas enfrenta. O diabo é assim. Ele pode não vencer, mas ele enfrenta. Ele enfrenta. Houve o quê? Batalha no céu. Apocalipse 12, 7. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. O que isso mostra? Que o diabo não teve medo. Porque se ele tivesse medo, ele ia batalhar? Ele ia fugir. Ele foi jogado do céu para a terra. Não se achou mais o lugar de Satanás no céu, porque Deus é maior. Deus é vencedor. Então, foi jogado do céu, perdeu a batalha. Mas ele não desiste. Não desiste. Lá no deserto, você conhece a história, em Lucas capítulo 4,
O diabo foi até para cima de Jesus. Ele foi enfrentar Jesus, sabendo que Jesus é o Filho de Deus. Ele monta aquele enredo, aquela história, aquela narrativa, para tentar pegar Jesus, mas ele tem ciência que Jesus é Filho de Deus. Ele sabe muito bem disso. Por isso que ele diz, se tu és o Filho de Deus. Isso é historinha, para tentar pegar Jesus num golpe. Só que não conseguiu. E por quantas vezes que ele tentou Jesus? 3 vezes. Uma, transforma a pedra em pães. Não foi assim? Transforma essa pedra em pão se você é filho de Deus. A outra, levou Jesus a um alto monte. Olha, Jesus, tudo isso aqui é teu. Essa glória, essa fama, esse dinheiro, essa honra, essa prata, esse ouro, tudo é teu. Te dou tudo. Porque a mim foi entregue, eu dou a quem eu quero. Mas com uma condição: se tu se prostrares diante de mim e me adorares. Não foi assim? A condição é essa: te dou tudo, mas você tem que me servir, você tem que me adorar. E você conhece a história que Jesus disse: adorarás somente o Senhor teu Deus. 2 vezes, e ele foi embora? Não, ele foi para a terceira. Está vendo a perseverança? A insistência do inimigo? Ele enfrenta, ele persevera naquilo que ele quer. E o que ele queria? Derrubar Jesus. E ele vai para a terceira, leva Jesus a um pináculo do templo. Pináculo quer dizer o lugar mais alto do templo. Coloca Jesus lá em cima. E segundo alguns historiadores, dizem que esse pináculo tem cerca de 10 andares, assim, de altura de um prédio. Você acha que é alto? Você acha que se alguém pular de lá não morreria? 10 andares, a altura de um prédio com 10 andares. E diz: Jesus, se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, que não tropece em pedra alguma. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que não tropece em pedra alguma. O diabo citou os Salmos 91, versículo 11. Será que ele conhece a palavra? Aí você vê cristão com o Salmo 91 achando que vai afastar o diabo. Aí o diabo olhar: eita, tem um Salmos 91 aberto em cima da estante. Eita, tem um Salmos 91 colado na porta da casa desse homem. Eita, tem um Salmos 91 aberto em cima da mesa. Eu vou fugir. Ele cita para você, se você quiser. Ele lê todinho para você, se você quiser. O diabo não tem medo disso. Não. E o que Jesus disse? Não tentarás ao Senhor teu Deus. 3 vezes o inimigo tentou pegar Jesus, e por 3 vezes Jesus o repudiou, não fez a sua vontade. E no último versículo de Lucas capítulo 4, versículo 13, sabe o que diz lá? E o diabo se ausentou de Jesus por um espaço de tempo. Isto prova que ele iria voltar. É como se ele dissesse: eu não te peguei agora, mas vou pegar você na segunda. Você está entendendo? Ele não desiste. Pastor, e o diabo pegou Jesus? Se você for ver na história, Jesus foi crucificado. E quem o levou à morte? Permissão de Deus? Claro. Propósito de Deus? Claro. Ele tinha que passar pela morte? Claro. Para perdoar os nossos pecados? Sim. Mas alguém tinha que o matar. Alguém tinha que o matar. Viu? Alguém tinha que matar Jesus. E Jesus não morreu de morte natural. Quando você ouve: olha, fulano morreu. Ah, é? Dormiu ontem, acordou hoje sepultado. Morreu, morte natural. Olha, fulano morreu, bateu o carro. Agora, quando você ouve: fulano foi morto, é diferente. Viu? Quando você ouve: fulano foi morto, quer dizer que alguém o matou. E Jesus fala sobre isso. Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ele diz: fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho
as chaves da morte e do inferno. Ele venceu. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a morte. E a morte era uma carta marcada de Satanás. A morte estava em sua disposição. E todos tinham medo da morte. Isso fala em Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Que a morte estava no domínio de Satanás. Então, se Jesus passou pela morte, quer dizer que o diabo o venceu na sexta-feira. Mas no domingo ele perdeu a batalha. Porque no domingo, Jesus ressuscitou. E está vivo para todo sempre. E a morte não tem mais poder sobre a vida de Jesus. Olha lá. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Quem tinha o império? Isto é, o diabo. E o que é império? Domínio. Então a morte estava sob domínio de Satanás, até Jesus passar por ela e ressuscitar e vencer a morte. Aí o versículo seguinte: todos tinham medo da morte, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, se não fosse Jesus, nós ia estar sob o domínio de Satanás a vida toda. Morreu, vai ficar sob o domínio de Satanás. Só que Jesus morreu e ressuscitou, e nós temos esse privilégio, nós temos essa promessa de vida eterna. Então a morte não vai poder nos conter, e com isso nós vamos vencer a Satanás. Mas para que você entenda que o diabo é perseverante, que o diabo é insistente, e para quem pensa que Satanás é burro, burro é quem pensa que ele é burro. Ele conseguiu pegar Adão, ele conseguiu pegar a Eva. Através de Eva, Adão caiu, e pegou Eva onde? No seu subconsciente, fazendo com que Eva transgredisse a ordem de Deus. Porque em Gênesis 2, versículo 14, diz a palavra que ordenou Deus Adão e Eva para não comerem do fruto proibido. E diz a palavra que de todo o fruto do jardim eles poderiam comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal não. Porque no dia que comerdes, certamente morrerás. E foi justamente esse fruto que eles foram mexer. Eles transgrediram a ordem de Deus, porque Deus ordenou. Ordenou é ordem, não é um pedido, é uma ordem. Ordem não se questiona, ordem se cumpre. Ordem é ordem, é uma ordem, você tem que cumprir, não é uma opção. Se fala que ordenou porque Deus deu uma ordem. Só que Adão e Eva, de vez obedecerem a Deus, obedeceram Satanás, fizeram a vontade dele, viu? Fizeram a vontade de Satanás, e assim caiu Eva, caiu Adão. E não foi só eles não, além de Adão e Eva, Davi também caiu nas mãos de Satanás. Em 1º livro de Crônicas, capítulo 21, diz que Satanás incitou a Davi a contar o povo, coisa que não era para ter feito. Incitar e estimular, incentivar para o mal. E você conhece, além disso, Davi caiu em pecado, cometeu um homicídio, porque quem mata não é o diabo, e quem veio para matar foi ele. Cometeu um homicídio, adulterou com a mulher do seu soldado Urias. Tudo isso o diabo foi entrando na vida de Davi. Um homem que era o segundo coração de Deus, segundo o coração de Deus, um homem escolhido pelo Senhor, e caiu também nas mãos de Satanás. E só Davi? Não, Judas também. Judas, que era um dos discípulos mais eloquentes, mais equilibrado dentre os demais, também deu lugar a Satanás. Em Lucas capítulo 22, versículo 3, diz que Satanás entrou em Judas. E se ele entrou, porque Judas deu lugar. Que o diabo só entra onde há lugar. Entrou em Judas.
E não foi só Judas. Pedro também. O diabo também entrou em Pedro. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Para Pedro, mas Satanás que estava nele. Porque você me serve de pedra de tropeço. Pedro, um dos apóstolos mais conhecidos dos 12. Também o diabo entrou. E como eu expliquei, bateu de frente até com Jesus. E lá em cima, ainda guerreou para tentar tomar o trono de Deus. E aí os cristãos de hoje, não tem vida no altar, não serve a Deus, não faz a vontade de Deus, ainda bate no peito. O diabo não tem lugar não. Tome cuidado, viu? Tome cuidado. Não feche as brechas para você ver se o diabo não entra. O apóstolo Paulo tinha medo disso. Não dele, da igreja. De dar lugar ao inimigo. Você quer ver? Abram aí segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Vamos ler? Tomara que me suportasses um pouco da minha loucura, porque Paulo era um homem muito chato, mas ele estava sendo chato porque não queria perder a igreja para o diabo. Me torne-se um pouco da minha, suportais um pouco da minha loucura. Às vezes eu sou louco mesmo, porque eu não quero perder vocês para o inimigo. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso. Eu zelo pela igreja, eu cuido de vocês, porque eu sei que o inimigo vai tentar contra vocês. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Paulo está dizendo: eu estou conservando vocês, ensinando vocês, corrigindo vocês, para que vocês se apresentem diante do Senhor, que é o noivo virgem, uma noiva virgem para o seu marido. Agora veja o versículo 3. Mas temo, tenho medo, não de mim com o diabo, você, igreja, de dar lugar ao inimigo, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, cilada. O diabo, ele é ligeiro. Astúcia quer dizer artimanha, alguém que tem facilidade de corromper, de enganar, viu? Astúcia. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo está dizendo: suporta-me mais um pouco, porque eu não quero perder você para Satanás. Faça o que eu estou te ensinando, porque eu não quero que o diabo corrompa os seus pensamentos. Por isso me suporta a minha loucura, me suporta como eu sou, porque eu sei que o diabo está tentando contra vocês. É isso que Paulo está dizendo. E não só este texto, você sabe o que mais Paulo disse em Efésios capítulo 4, versículo 27? Sabe o que ele vai dizer? Não deis lugar ao diabo. A pergunta que eu faço: Paulo disse isso para o mundo ou para a igreja? Para o mundo ou para a igreja? Para os salvos ou para os não salvos? Tá, para a igreja, né? Mas por quê, pastor? Porque o mundo jaz do maligno. O mundo já dá lugar há muito tempo para Satanás. Então Paulo está dizendo para a igreja, para os seus irmãos, para os membros, dizendo: não deis lugar ao diabo. Então isto prova que há possibilidade do inimigo entrar na vida de um salvo. A possibilidade do diabo entrar na vida de uma pessoa. Você está dizendo para não dar lugar? Assim como ele entrou na vida de Eva, entrou, derrubou Adão, entrou na vida de Davi, entrou na vida de Judas, entrou na vida de Pedro e queria entrar na vida de Jesus. Viu? E derrubou muita gente. Muita gente ele conseguiu derrubar. E Paulo diz: não dei brecha ao diabo. Não abra brecha ao inimigo. E sabe o que Pedro disse? Em primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele deixou bem claro: amados, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, que é o diabo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, matar. Tragar é matar. Ele anda onde? Ao derredor. Ele não está longe, está ao derredor, só esperando uma brecha, só esperando uma oportunidade para ele tentar destruir aquela pessoa. É por isso que
Paulo também vai escrever em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11, e olha o que ele disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar como? Firmes contra astutas e ciladas do diabo. Você está acompanhando comigo? O que Paulo disse a Efésios: fique firmes, hein? Porque o diabo está tentando. Não vacile, viu? Não dê brecha, porque o seu adversário está ao seu derredor. Ele só está esperando uma oportunidade, viu? Revista-se de toda a armadura de Deus. Se fortaleça com a armadura de Deus, porque só com ela você vai vencer o diabo. Só com ela que você vai resistir toda a tentação do inimigo. Então você está vendo aí o diabo que ele faz? Trabalha onde? Na mente. Se você pegar um dos acessórios da armadura de Deus aqui nessa história, e eu quero chamar a atenção para ele vai colocar o capacete da salvação. E por que capacete, pastor? O que o capacete protege? Olhos, ouvidos, boca, cabeça. Olhos, aquilo que você vê. Ouvidos, aquilo que você ouve. Boca, aquilo que você fala. E cabeça, aquilo que você pensa. Então quer dizer que a nossa salvação gira em torno da nossa cabeça. E onde que as moscas entraram? Na cabeça. E o que são as moscas? Demônios. Então, pastor, ele conseguiu blindar as suas ovelhas. E como? Ungindo a cabeça delas. O azeite trouxe essa proteção. E num contexto espiritual, pastor, o que o óleo representa? O Espírito Santo. O óleo representa o Espírito Santo. Lá em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, diz que quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, automaticamente o Espírito Santo se apodera dele. Ei, você não quer dar lugar ao inimigo não, né? Você quer ocupar sua mente? Então se encha do Espírito Santo. O azeite representa o Espírito Santo. Você tem que encher a sua mente do Espírito Santo, das coisas de Deus, para que o diabo não tenha motivo de te tentar e te derrubar. Não dê liberdade, não dê lugar ao inimigo. Então o azeite aqui é símbolo do Espírito Santo. No contexto espiritual é o Espírito Santo. E a unção com azeite, para que servia, pastor? O azeite tem um fundamento muito forte na palavra de Deus. Você quer anotar? Primeiro, o azeite servia para a cura de enfermidades. Os apóstolos ungiam com azeite e as pessoas eram curadas. Em Marcos capítulo 6, versículo 13. Vamos dar uma lida? E expulsavam os apóstolos muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Sabe o que Tiago vai dizer em sua carta? Capítulo 5, versículo 14. Ele diz: tem alguém entre vós doente? Vamos ungir. Olha lá. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros, que eram as autoridades da igreja da época, e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Está vendo aí o significado do azeite? Serve para quê? Para cura de enfermidades. E a unção, o azeite, que mais serve? Para despedaçar todo o jugo do inimigo. A unção, quando vinha, derrubava, destruía todo o jugo do mal.
Isaías capítulo 10, versículo 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga, isso aqui é espiritual, carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Quando o azeite desce, traz cura, traz libertação de todo mal. Você está entendendo por que Davi pediu para ungir a sua cabeça? Além do azeite, o óleo consagrado, trazer cura de enfermidades, desfazer todo jugo espiritual, ele também consagrava para Deus. Lá em Levítico, capítulo 8, versículo 10. O que Moisés fez? Então, Moisés tomou o quê? O azeite da santa unção. E o que ele fez, pastor? Ele ungiu o tabernáculo, a casa de Deus, e tudo que havia nele, e o santificou. Ou seja, consagrou tudo aquilo que estava no tabernáculo para Deus. Então o azeite também consagra. Por isso você vê pessoas recebendo azeite na cabeça num momento de consagração, de separação de uma pessoa para um cargo na igreja. Fulano vai ser presbítero, derrama azeite. Fulano vai ser diácono, derrama azeite. Uma forma de consagrar aquela pessoa para o ofício da casa de Deus. O azeite consagrava. Algumas pessoas dizem: pastor, pode ungir meu carro? Por quê? Para consagrar. Pode ungir minha casa que eu comprei nova? Para consagrar. Pode ungir essa chave? Para consagrar. O azeite consagra para Deus. E outra, o azeite, o óleo, traz proteção espiritual. O que representa o azeite na cabeça da ovelha? Proteção. Por isso que Davi disse: unges a minha cabeça com óleo. Davi está dizendo: me proteja, Senhor, com seu Espírito Santo, os meus pensamentos, para que o diabo não tenha liberdade na minha vida. Oh glória! Você vai ser protegido, você vai ser protegida. O azeite vai descer na sua cabeça e te proteger de todos os pensamentos negativos. Oh glória! Se coloque de pé. Pode aplaudir ao Senhor.